O Evangelho de Marcos, no seu capítulo de número 3, vai trazer a narrativa de uma cura feita no sábado no meio da sinagoga de um homem que tinha uma das suas mãos mirrada ou ressequida. Vai falar também a respeito do nome dos 12 apóstolos, da perseguição da própria família do Senhor Jesus, que disseram que ele estava louco, fora de si, e tentaram levá-lo de volta para sua casa. Eu quero destacar o que o Senhor Jesus vai falar para aqueles que o perseguiam, porque ele expulsava demônios, espíritos imundos que invadiam a vida de uma pessoa, e ali, então, depois que Jesus expulsa o demônio de um deles, a Bíblia diz que ele vai ser perseguido pelos religiosos, escribas, fariseus, vão falar que ele estava expulsando os demônios por Belzebu, príncipe dos demônios. Jesus, então, vai trazer uma explicação de que a casa dividida, ela não pode subsistir. Mas eu quero compartilhar com o seu coração o que diz o verso de número 27, ele diz assim: ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Eu quero que você entenda que o Senhor Jesus não está mais falando que o demônio está invadindo a casa de alguém. O demônio aqui já está numa casa, ele já se apropriou, ele já entrou na vida de uma pessoa e ali ele está considerando uma casa. Mas Jesus está falando assim, ninguém pode saqueá-la. Ele está falando do nosso dever de expulsar demônios. Porque quando Jesus comissiona os seus 12, ele lhes dá poder sobre os espíritos imundos. E esses espíritos então ficam vagando por aí desde sempre. E até os nossos dias existem muitos demônios que se apoderam de vidas. Muitos espíritos que se apoderam de pessoas e ficam ali vagando naquela vida, tornando aquela vida difícil, às vezes doente, às vezes catatônica, às vezes bloqueando ações, a pessoa não vai para frente, a pessoa não cresce, a pessoa fica viciada e muitas outras coisas. Mas há um princípio que o Senhor Jesus está nos ensinando. Você não pode saquear a casa do inimigo, ou seja, você não pode arrancar o valente, destruir o demônio, expulsar o espírito maligno sem antes amarrá-lo. Daí então vem aquela expressão que se tornou até popular. Dizem assim, está amarrado em nome de Jesus. Essa expressão até foi banalizada. Muitas pessoas têm usado até como brincadeira e chacota. E a Bíblia diz que ninguém pode tomar o nome santo do Senhor em vão. Nós não deveríamos brincar com esse tipo de termo, porque isso é algo muito sério. Demônios têm feito com que vidas se tornem escravas, presas de pecados, de muitos vícios, de muitas coisas que afastam alguém de Deus. No entanto, o Senhor Jesus nos deu autoridade. Ele disse assim, eis que vos dou autoridade. Ele também disse, os sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Mas muitas vezes nós não conseguimos expulsar esses demônios, porque eles estão soltos, eles estão agindo. E para expulsar demônios, não basta apenas falar, nós temos que também ter atitudes que vão amarrar a vida desses demônios. Eu quero compartilhar um texto que está na primeira carta de João, capítulo 3, verso de número 8. Ele diz assim, aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Foi para isso que Jesus se manifestou, para destruir as obras do diabo. No entanto, aquele que vive pecando, esse se torna escravo do pecado, escravo do diabo, e o diabo então toma legalidade de agir nessa vida. Não tem como você amarrar a força do inimigo se o pecado ainda continua em você. O primeiro passo para amarrar o inimigo é limpar-se do pecado. Eu não posso dizer estar amarrado em nome de Jesus se eu vivo no vício, se eu vivo bebendo, se eu vivo me embriagando, se eu vivo usando drogas, se eu vivo mentindo, se eu vivo em prostituições, em pornografias, em toda espécie de malícia, sujeira, engano, trapaça. Não, isso faz com que o diabo me aprisione, porque aquele que é do diabo, ele vive pecando, porque o diabo também pecou desde o princípio. No entanto, para isso se manifestou o Filho de Deus, para isso se manifestou Yeshua, Jesus Cristo, para destruir as obras do diabo. O Senhor Jesus então está nos ensinando
ensinando é que nós devemos amarrar o valente, tirar as brechas, tirar o pecado, sair da sujeira, sair do engano, sair da mentira, sair da imoralidade. Aí então eu tomei o primeiro princípio de amarrar. Por quê? Porque ele não vai ter mais ação de agir na minha vida. Então eu uso a autoridade que ele me confiou e digo, está amarrado em nome de Jesus e sai da minha vida. Assim nós devíamos agir também. Há um caso em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19. Ali vai narrar, no versículo de número 13 em diante, que haviam uns jovens judeus, esses exorcistas, tentavam expulsar espíritos malignos. Contanto, eles não tinham autoridade suficiente. Por quê? Porque os espíritos ficavam soltos. A Bíblia diz que esses filhos de Seva, sumo sacerdote, eles diziam assim, esconjuro, expulso esses demônios em nome de Jesus a quem Paulo prega. E o demônio então zombava da cara deles, dizendo assim, Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas e você? Quem é? Com coisa assim, você não tem autoridade. Tem algo que é meu, que é do diabo na vida sua, que você não pode me amarrar. Então a Bíblia diz que aquele homem possesso de demônios trouxe uma surra, bateu naqueles jovens, até que eles ficaram praticamente nus, com roupa rasgada, feridos, e eles fugiram do demônio. Então nós devemos limpar a nossa casa, amarrar as obras do diabo, é também nos livrar do pecado. Quando você se livra do pecado, então Jesus te dá autoridade. Eis que vos dei autoridade. Ele diz assim, em meu nome expulsarão demônios. Aí você então com toda a autoridade diz, está amarrado em nome de Jesus Cristo. Vai-te embora, Satanás, e não volte mais. E assim nós devemos agir em toda a nossa vida. Ninguém pode saquear a casa do homem valente. A casa é a vida de alguém. Ninguém pode saquear essa casa sem antes amarrar o valente. Amarre o valente que está na sua vida. Amarre esse espírito maligno que quer agir, trazendo pecado, trazendo indisciplina, trazendo vício, trazendo mentira, trazendo contenda, fofoca, briga, confusão. Amarre isso na sua vida em nome de Jesus. Eu quero então te abençoar e eu quero ordenar que está amarrado em nome de Jesus toda a força diabólica que se levanta contra a sua vida. Que o Senhor te abençoe, que Ele te ajude nesse processo, que Ele te liberte. A Bíblia diz, se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Shalom.